E como já havíamos iniciado, nós prosseguimos agora pedindo a luz do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, prosseguimos dizendo que a Bíblia completa, nós sabemos que contém 73 escritos, 46 escritos do Antigo Testamento e 27 escritos do Novo Testamento. E que a Bíblia ela se divide exatamente como eu acabei de dizer, em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Agora é útil a gente lembrar cada uma dessas coleções. Como eu havia dito, a Bíblia é uma coleção de livros, quer dizer, uma coleção de 73 livros inspirados por Deus. Esta coleção ela se divide em 3 partes. Os 46 livros do Antigo Testamento se dividem em 3 partes. A lei, que os judeus chamam também Torá, que é conhecida por nós como Pentateuco, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte é formada pelos profetas, que costumamos também chamar de livros históricos. E a terceira parte do Antigo Testamento são os escritos. E os judeus, eles chamavam de escritos os livros dos Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, livro de Rute, Lamentações de Jeremias, o livro do Eclesiastes, o livro de Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, esse conjunto de livros, os judeus costumavam chamar de os escritos. E então, a Bíblia ela foi traduzida para o grego quando, numa grande perseguição dos judeus, eles foram dispersos pelo mundo. E uma importante colônia judaica foi passar a viver no Egito, mais precisamente numa cidade chamada Alexandria. E nesse território era costume daqueles habitantes falarem o grego. Por isso que os judeus traduziram a Bíblia do hebraico, do aramaico, para o grego, para a língua grega.
E assim, alguns escritos foram mais recentes acrescentados. Porém, os judeus de Jerusalém não reconheceram como inspirados esses livros traduzidos para o grego. E são exatamente esses livros que nós encontramos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento: Tobias, Judite, Daniel, Esther, como também os livros da Sabedoria e do Eclesiástico, o livro do profeta Baruque e as cartas de Jeremias. Esses livros citados, que ao todo são 7, foram rejeitados pelos judeus de Jerusalém. Agora, no início da igreja cristã, quando surgiu o cristianismo, com a pregação do evangelho, a conversão de muitos discípulos, de muitos judeus que se tornaram cristãos e de muitos pagãos também. Então, a igreja primitiva, a igreja cristã, logo do início dos primeiros anos de cristianismo, essa igreja, a nossa igreja, no início do seu surgimento, acolheu, admitiu como inspirados também, da mesma forma que os demais livros, esses 7 livros que acabei de citar. Assim que há uma diferença no Antigo Testamento de uma tradução da Bíblia judaica para uma tradução da Bíblia cristã, católica, Porque foi a Igreja Católica, no seu início, que traduziu esses livros e elencaram no cânon. Cânon são todos aqueles livros que a Igreja adota, que a Igreja, acolhe e admite como escritos inspirados por Deus. E daí que temos os 46 livros do Antigo Testamento. Logo após a pregação por muito tempo oral pelos apóstolos, agora estamos falando do Novo Testamento, iniciou-se também a escrita. Colocar por escrito a palavra que era oralmente divulgada e pregada. Então, os primeiros escritos que surgiram no Novo Testamento foram os escritos
de São Paulo. As cartas de São Paulo são os escritos mais antigos que se encontram datados mais ou menos 50 anos depois da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. E em seguida vieram os demais escritos, os evangelhos e, por fim, o livro do Apocalipse. O último livro escrito e acolhido e admitido pela Igreja como inspirado. E assim encerrou-se o ciclo da palavra revelada, completando então os 73 livros. Então, acontece que os cristãos era um só coração e uma só alma, como nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, e foi crescendo cada vez mais em número, e passou a surgir problemas. Um desses problemas que nós encontramos também nesse livro do Antigo Testamento, em que parecia que estava havendo uma divisão entre judeus e pagãos, quer dizer, aqueles que se convertiam ao cristianismo, mas não faziam parte do povo israelita, chamado pagãos. E houve uma certa divisão porque os judeus convertidos entendiam que era necessário que os pagãos fossem circuncidados. E essa controvérsia foi diluída quando houve a grande assembleia, inclusive com a presença do próprio apóstolo Paulo, que nós conhecemos como o primeiro concílio da Igreja Católica, que foi o concílio de Jerusalém. Ali todos reunidos, Pedro, os apóstolos, Paulo, e ali ficou decidido que não seria necessário um pagão para viver o seu cristianismo ser circuncidado. Então diluiu-se essa chama de divisão. Mas com o passar do tempo, foi surgindo uma outra divisão, que foi entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. A Igreja Católica, que se encontrava no Ocidente, os cristãos ocidentais, e os cristãos orientais. Os cristãos orientais acolhiam, bebiam muito dos ensinamentos tanto de Paulo como de André, o irmão de Pedro apóstolo. E a igreja no Ocidente permaneceu unida a Pedro, cabeça. E houve uma cisão que se tornou cristãos ortodoxos e cristãos católicos. Essa cisão foi exatamente com respeito à autoridade, que para os ortodoxos
Pedro não é autoridade absoluta. E realmente não é. Mas é aquela autoridade que Jesus escolheu para estar à frente da sua igreja. Então, os ortodoxos abraçam a fé, né, católica em tudo, menos na autoridade de Pedro. Por isso que eles têm para eles a santidade, a sua santidade patriarca de Jerusalém. E nós temos a sua santidade, o Papa Francisco. E assim a igreja prosseguiu por diversos e longas gerações, até que chegou mais ou menos no ano de 1500, quando veio um cisma, uma rachadura muito profunda no seio da igreja, que se chamou a Reforma de Lutero. E daí, com esse cisma, com esta divisão, surgiu uma nova denominação de cristãos, os protestantes, cristãos protestantes e cristãos católicos. E ao longo da disseminação de várias fundações de igrejas protestantes, ao longo dos séculos, passaram-se a se denominar evangélicos. Então, neste período da reforma, dessa divisão, desse cisma, dessa rachadura profunda na igreja, em que Lutero se separa da unidade da Igreja Católica e com ele vai uma multidão de cristãos. E então, depois de terem hesitado um certo tempo, os protestantes decidiram não mais admitir na sua Bíblia aqueles livros que os judeus de Alexandria haviam traduzido para o grego e que a igreja, no início de sua vida, admitiu como inspirados. Então, os protestantes adotaram a Bíblia, a palavra que os judeus de Jerusalém costumavam seguir. É por isso que uma Bíblia protestante, uma Bíblia de evangélico, tem essa diferença. Não contém esses 7 livros que eu mencionei, exatamente porque eles decidiram não seguir totalmente a Bíblia católica. Eles decidiram seguir, no que refere ao Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus de Jerusalém. Então, a Bíblia deles é incompleta. Na Bíblia deles não existem os livros, que vou repetir mais uma vez. Não existe o livro de Tobias, nem de Judite, nem o livro de Esther, de Daniel, partes do livro de Daniel, nem o livro de Sabedoria, nem do Eclesiástico, nem o livro do profeta Baruque,
e nem a carta de Jeremias, que nós chamamos Lamentações de Jeremias. Essa é a diferença. Eles têm 7 livros a menos, então, na Bíblia de alguém que segue uma denominação cristã diferente, a Bíblia completa deles possui 66 livros. A Bíblia católica, que é a Bíblia completa, desde a origem da igreja, contém 73 livros. É essa Bíblia, a Bíblia católica, que nós vamos seguir passo a passo, a começar do livro do Gênesis. No próximo encontro já daremos esse início. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.